Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, estamos em campanha e vamos trazer a mensagem do Senhor Jesus hoje. Amém? Estamos na campanha e o título dela, meus irmãos, é o Senhor Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então pegue aí a Bíblia Sagrada, pegue a palavra de Deus e vamos ler nesta noite. Glória a Jesus. Está escrito no Evangelho de São João, capítulo 14, e o versículo de número 6. São João 14, versículo 6, para a nossa meditação nessa noite. Irmãos, vocês que às vezes não têm muito tempo, né, para poder fazer o estudo da palavra do Senhor, aproveite sempre, irmãos, quando um pregador for trazer a palavra, o texto que ele for ler, aproveite sempre ali, dê mais uma lidazinha para baixo, para cima, amém? Com certeza vai clarear vossas mentes, vocês vão aprender muito mais do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. São João 14, versículo 6, está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, o texto que lemos hoje, é um texto muito simples, muito conhecido. É um texto que a gente costuma ver as pessoas falando, né? Até mesmo fora do meio cristão, alguém que conhece, já ouviu falar, porque é muito conhecido mesmo essa fala do Senhor Jesus. Não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é interessante. Cada vez que eu leio e medito, eu amo ainda mais essa palavra. Porque, irmãos, eu vejo que uma apresentação do Senhor, olha, irmãos, o Senhor apresentando-se a nós. Irmãos queridos, a palavra do Senhor é muito clara, é maravilhosa demais, irmãos. Observamos que para acontecer algo, para que o Senhor venha manifestar, Jesus ele explicou isso na sua caminhada. Sim, irmãos, certa feita perguntaram para o Senhor Jesus o porquê que pessoas nascem com enfermidade, com coisas, né, difíceis na vida, nascem paralíticos, às vezes cegos de nascença, surdo, mudo. Perguntaram a Jesus. E ele, por sua vez, explicou dizendo para eles como que era. Porque pensavam-se que era pecados do pai, da mãe, né? E por causa disso, Deus estava punindo aquela criança, já nasceu daquela forma. Mas Jesus explicou que não, que nem mesmo isso era por causa do pecado do pai ou da mãe, mas ele explicou que isso era para que o nome do Senhor, nosso Deus, fosse engrandecido, para que o Senhor Jesus fosse glorificado, para que o poder dele fosse manifestado na vida dessas pessoas. Então há um desígnio de Deus, há um propósito de Deus até nisso. Porque, irmãos, ninguém precisa de salvação se não estiver em situação difícil, se não sentir-se totalmente perdido, então não há por que ser salvo. Quando Jesus ele vem se apresentar a nós, é porque ele sabe a nossa situação. A realidade é que somente você sabe o que você tem passado. Somente você e você mesmo. Deus conhece a sua vida. Mas o amigo mais próximo às vezes não sabe, o pai e a mãe não sabem como você se sente.
O que é que tem ferido você, que tem maltratado você, e você precisa de um alívio, de um socorro de alguma forma, mas Jesus conhece a sua vida. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz bem claro que a semente de Abraão desceria ao Egito e seria escravizada ali, irmãos, por 4 séculos. 400 anos ali o povo seria escravizado. Olha a situação, muitos irmãos nasceram já ali escravos no Egito. Nasceram debaixo da escravidão, das mãos de Faraó. Não deviam nada, não tinham culpa de nada, mas era um desígnio de Deus. Irmãos, Deus preferiu assim, foi assim, é necessário que seja. Não podemos estar lá em cima, irmãos, se primeiro não conhecermos os degraus de baixo. Não tem condição da gente estar em uma certa altura se não vier de baixo para cima. Mas para isso, irmãos, é preciso conhecer toda a trajetória. É preciso descer primeiro para depois subir, para depois ser levantado. Toda a nossa caminhada, a nossa escala começa de baixo para cima. Há sim alguns que querem inverter, querem começar de cima para baixo. Alguém indicou fulano e tal, adianta estar lá em cima e não saber nada? Adianta? Não adianta, irmãos. No primeiro vendaval vai cair de lá. Não vai adiantar, é preciso galgar, irmão, degrau por degrau, temos que subir. O Senhor então fez com que os nossos irmãos, os nossos antepassados ali nascessem escravizados no Egito. 400 anos ficaram ali escravizados, irmãos, sofrendo. Mas havia uma palavra de Deus, havia uma promessa do Senhor, que o Senhor ia visitar aquele povo. Irmãos, uma visita, aleluia, glória a Deus. É uma visita maravilhosa. O Senhor ia resgatar aquele povo, ia tirar aquele povo dali. E isso aconteceu, irmãos. Aconteceu sob o comando de Moisés. Porque certa feita, irmãos, Moisés ele já apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro. A palavra do Senhor nos fala em Êxodo 3. Versículo 1 a seguir, a palavra fala, é bem clara, que ele estava apacentando ali as ovelhas, por detrás do deserto. E agora ele segue até o Monte Horebe. E quando ele está ali no Monte Horebe, aleluia, diz a palavra do Senhor que um anjo apareceu no meio de um sarçal. E esse anjo é tocha de fogo viva, irmãos, e a sarça queimava. E ardia em brasa, ali em chamas, irmãos. E Moisés viu que a sarça pegava fogo, porém ela não se consumia. E o Senhor observava Moisés, a posição que Moisés estava. E diz a palavra do Senhor que então Moisés, ele disse consigo mesmo, virarei para lá e verei essa grande visão. E quando o Senhor percebeu que chamou a atenção de Moisés, que ele virava para ver aquele milagre, ver aquela manifestação do divino, então o Senhor bradou com ele no meio da sarça e o chamou por nome. E então ele disse, eis-me aqui, e o Senhor ali falou com ele. E foi exatamente ali que o Senhor o enviou para que ele viesse a resgatar o povo que estava sob o domínio de Faraó no Egito. Irmãos, observemos a palavra de Deus. O Senhor é o Senhor que se manifesta, o Deus que se revela a mim, a você, a nós. O Senhor tem feito coisas para chamar a mim, a sua, nossa atenção para Ele. Irmãos, a verdade, Deus não precisava disso, porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é o Senhor de toda a terra, mas mesmo assim, Ele tem feito coisas para chamar a sua atenção. É verdade, olhe para o seu lado direito, esquerdo, olhe, repare as coisas que têm acontecido em sua volta. Coisas que talvez você não entende, não compreende como que foi que aconteceu, você viu algo, ouviu algo, viu coisas acontecendo e você ficou assim, mas o que é isso? Mas
Deixa eu lhe contar uma coisa, Deus está chamando a sua atenção. Deus quer a sua atenção completa. Não importa a posição que você se encontra hoje, importa que você vire-se para Deus nessa hora. Importa que você incline o teu ouvido à palavra do Senhor. Importa que você abra o coração para deixar a palavra de Deus penetrar. Deus, ele está chamando a sua atenção nesta palavra. Da mesma forma que chamou a atenção de Moisés, ele chama também a nossa atenção nessa palavra. Irmãos, quando Deus faz isso, é porque Deus tem algo na minha vida, algo na sua vida, tem algo para você. Deus tem algo de melhor, Deus quer mudar a direção da nossa vida. Vire-se para o Senhor agora. Pare o que está fazendo, o caminho, a trajetória que você está. Se você tem certeza que não está no caminho do Senhor, pare agora. Volte para Jesus, você não vai se arrepender jamais, jamais. Irmãos, a palavra do Senhor fala que o Senhor mandou Moisés ir ali. Mas quando ele fala com Moisés, Moisés então diz para o Senhor, e quando os filhos de Israel perguntar, qual é o teu nome? Que nome eu direi? Deus disse, diga que eu sou, te enviou. Diga ao povo que eu sou o que sou. Olha, irmãos, observemos aí a palavra do Senhor. Irmãos, o Senhor dizendo que ele é o que é e pronto. Irmãos, a princípio, ao ouvir essa palavra, soa como se fosse uma coisa não tão importante. Não é uma coisa relevante, não, eu sou. Tá. Mas, irmãos, o que precede ao final dessa palavra abre margem para uma pergunta. O Senhor quer despertar você, despertar a sua mente, o seu interesse para Ele, para as coisas dEle. O Senhor diz, eu sou o que sou. E você imagina, Deus diz que Ele é o que é, mas o que é Deus? O que é Deus? É aí, irmãos queridos, que a nossa imaginação voa. É hora de entendermos quem é o Senhor. Quem é Deus? Porque estamos entendendo agora que o Senhor, pela sua palavra, todas as coisas foram criadas. Todas as coisas que nós conhecemos, o Senhor fez. Mas, irmãos queridos, o Senhor, nosso Deus, aleluias, Ele tem o prazer que nós servimos a Ele, mas que tenhamos a nossa mente aberta, para que nós possamos espalhar as maravilhas por aí, falar o que Ele tem feito na minha vida, na sua vida. Somos testemunha do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. E tantas tentativas se passou, tantas coisas, Deus fez, tantos profetas, tantos homens e mulheres Deus enviou a uma nação, a outra, aqui e ali, para repreender uma rebelião, para poder trazer a paz. Tantas coisas o Senhor falou, mas todas as tentativas foram inúteis, foram em vão. Os homens não quiseram ouvir a palavra de Deus. Os homens rejeitaram a palavra do meu Senhor. Olhavam para os profetas do meu Senhor e julgavam que eram homens comuns. Alguns diziam que eram bêbados, que estavam cheios de mostos, de vinhos, que eram homens que não eram dignos daquelas palavras, que estavam falando coisas que não condiziam com a realidade, que eram fanfarrões. Irmãos, era Deus falando com aquele povo, mas o povo amou mais as trevas do que a luz, não quiseram ouvir as palavras de Deus. Deus enviando os seus profetas, enviando ali profetisas, homens, mulheres cheios de unção, de fogo, com unção mesmo, não quiseram ouvir a palavra do Senhor, não quiseram, e continuaram sofrendo debaixo de maldição. Mas foi aí que o próprio Deus veio. Ele disse, eu mesmo vou ir,
E a palavra do Senhor fala no Evangelho também de São João, no capítulo 1, a Bíblia fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou-se entre nós. O próprio Jesus, o próprio Deus, agora vem, aleluia, pregar a sua palavra. Ele vem ensinar a verdade para nós. O Senhor vem, irmãos queridos, fazer aquilo, irmãos, que Ele já estava mandando outras pessoas fazer. E o mundo estava rejeitando. Agora vem o próprio Jesus. Irmãos, eu quero dizer que nós, em nossos dias, somos privilegiados, irmãos, porque o Espírito Santo já é derramado em nossas vidas. Já somos hoje, irmãos, privilegiados, temos entendimento, temos sabedoria. Temos que valorizar, irmãos, os dias que vivemos na presença de Deus, porque o Senhor hoje, Ele nos dá entendimento da sua palavra. Mas os dias dos apóstolos não eram assim. Aqueles tempos não eram assim. Não, que eles eram... que não tinha inteligência, não era isso, irmãos. Mas a mente deles ainda estava tampada. Não havia sido revelado para eles de maneira alguma. Muitas coisas liam, mas não entendiam a palavra. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele dá aqui as instruções. Ele fala acerca de que Ele iria para o Pai, Ele ia preparar um lugar. E quando Ele fosse e Ele preparasse um lugar, Ele levaria nós para Ele, para morar com Ele. Irmãos queridos, isso prova que da mesma forma que o povo estava, irmãos, escravizado naqueles dias no Egito, também nos dias de Jesus estavam. Sim, eles estavam escravizados, debaixo do pecado, debaixo de maldição, precisando de um Salvador, precisando de conhecer realmente o Senhor Jesus. Então vem João Batista e anuncia a chegada do Filho de Deus. E começaram a ver sinais e prodígios na terra. Começaram a ver obras do divino. Começaram a ver o Senhor Jesus operar. Coisa maravilhosa, irmãos. Mas não puderam entender, não puderam compreender aquelas coisas. Muitos ainda rejeitaram o Senhor Jesus e o perseguiram, o condenaram e o mataram numa cruz. Oh, meu Deus! Mas Jesus Cristo, sendo crucificado ali, Ele perdoou os pecados de todos. O Senhor, ali na cruz do Calvário, irmãos, Ele morre, mas Ele abre, aleluia, um acesso direto a Deus para que nós tivéssemos salvação através da sua morte, porque Ele estava pagando um preço muito alto por minha vida, pela sua vida, pela humanidade inteira, preço de sangue, sangue puro, carmesim, sangue vermelhinho, imaculado, que não se contaminou com pecado algum. O Senhor estava ali, irmãos, entregando a sua vida por nós. Era um sacrifício vivo e agradável a Deus. Um sacrifício o qual nenhum de nós, nem dos que vieram antes dele, nem os que vieram depois, que ainda vão nascer, ninguém é capaz de pagar, de fazer um sacrifício como ele fez, porque todos nós, irmãos, nascemos debaixo do pecado. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, preste a sua partida daqui, Ele chama os apóstolos, Ele dá as últimas instruções, e agora Ele se revela àquele povo, Ele diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Irmãos queridos, uma coisa que eu fico a imaginar, porque, irmãos, o Senhor, o próprio Senhor ali, materializado ali naquele corpo, Ele fala, Ele ensina ali os apóstolos, Ele fala que Ele é o caminho.
É o próprio Deus. Não é ele agora enviando alguém. Não, não. Agora o eu sou que havia enviado Moisés, este mesmo eu sou, o próprio Jesus, na pessoa santíssima, né, da Santíssima Trindade. Agora ele mesmo dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, eu fico imaginando, sim, porque, irmãos, o Senhor Jesus, ele é maravilhoso demais. Se nós olharmos pelos olhos da fé, vamos começar a sentir, vamos começar a perceber algo sobrenatural, vamos começar a ver o Senhor trabalhar. Sim, é verdade, irmãos. Podemos ver as obras que o Senhor faz com nossos olhos. Podemos ver sinais, prodígios, podemos ver as curas que o Senhor faz com nossos olhos. É verdade, irmãos. Nós podemos ouvir o Senhor falar, podemos ouvir a sua voz. Basta abrir o coração, basta abrir a sua mente para compreender a voz do Senhor nosso Deus. Podemos ouvir a sua voz, irmãos. Aleluia. Quantas das vezes estamos em lugares que parece que ninguém vai falar algo com a gente, de repente o Senhor usa alguém, uma criança, usa alguém, traz uma palavra e você fala: meu Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está em todo lugar, Ele está te vendo, Ele está contemplando a sua vida. É verdade. Irmão, nós podemos sentir, irmãos, a presença de Deus, podemos sentir a sua presença através dos louvores, através das mensagens pregadas, podemos sentir a sua presença no dia a dia, podemos sentir isso, irmãos, nós podemos sim. Nós, irmãos queridos, vivemos em um mundo ainda que conturbado, cheio de pecados e coisas de todas as formas. Irmãos, nós vivemos aqui, mas vivemos pela fé, pela graça. Vivemos no reino de Deus, no reino do Espírito. E esse reino é diferente, esse mundo é diferente. Nele sentimos paz, alegria constante. Nele podemos sentir o cheiro suave de Cristo. Nós podemos imaginar, podemos ver, irmãos, dia após dia. Talvez o que eu estou dizendo pode ser difícil para que alguns entendam a palavra do Senhor, mas se tu conseguir entender essa palavra, você será salvo. Você vai trilhar por esse caminho que é Jesus. Você terá vida, você vai viver uma vida feliz, não só neste mundo, mas vai saltar para a eternidade, vai viver com Cristo. Podemos sentir o Senhor a qualquer momento, irmãos. Como faz? Ore a Deus, busque mais. Daniel orava 3 vezes ao dia. O segredo é a oração? Não é a oração é muito boa, é forte. O segredo mesmo é guardar aquilo que temos juntado, aquilo que temos ganhado, que temos conquistado de Deus através da nossa oração, através da nossa perseverança. Isso é importante. O importante, o segredo, irmão, de Daniel era estar ligado no trono da glória todo momento. Não era somente as orações que ele fazia 3 vezes ao dia. Não, o importante é estar ligado com Deus. Traga a sua mente para as coisas de Deus, não importa onde quer que você esteja. Pense em Deus, lembre do culto de ontem à noite, lembre dos louvores que foi cantado, fale com Deus em espírito, ore ao Senhor, pense coisas boas. Irmãos, viva na presença de Deus todos os momentos, só assim podemos trilhar o caminho que é Jesus. Nós sabemos que a luta vem problemas de todo lado, é verdade, mas o Senhor, Ele está conosco, Ele não nos deixa só de maneira alguma. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos fortalece, nos dá vida. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus, neste momento, Ele está olhando para cada um de vocês que estão ouvindo esta palavra. E o Senhor está esperando, irmãos, exatamente isso, que vocês se virem para Ele,
Que vocês voltem-se para Ele em oração, em súplica, em rogos. Que vocês busquem a sua face, a sua presença. Porque não existe outro caminho para a salvação. Não existe outro meio de chegar a Deus se não for através de Jesus. Não podemos simplesmente tirar Jesus. Jesus não é um fator, não, irmãos, Ele é tudo. Ele é a razão da nossa vida. Irmão, Jesus, o mundo foi feito por Ele, foi feito para Ele, e Jesus no mundo foi rejeitado. Rejeitaram o Senhor Jesus aqui no mundo, irmãos, mas o mundo é dele, é Ele quem fez, foi feito para Ele, mas o rejeitaram. É por isso também, irmãos, que rejeitam a mim, rejeitam a você. É por isso que não somos bem aceitos. É por isso que volta e meia tem alguém olhando com cara feia, olhando de banda pra gente e tal. Às vezes a gente chega a escutar até algumas coisinhas e finge que não escutou e vamos pra frente, vamos dando glória a Deus. Irmãos, estamos marchando, somos passageiros nessa terra, não vamos estar aqui, irmãos. Rejeitar o Senhor nos rejeita também. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, irmãos. Se o mundo nos rejeita é porque não fazemos parte dele. É porque somos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Vão nos rejeitar, não tem problema. Continue andando, continue glorificando, continue pregando a palavra de Deus, servindo ao Senhor. Não queira ser igual ao mundo. Estar no mundo é estar debaixo de maldição, de pecado. É estar sob o jugo de Satanás. Não querer viver uma vida comum como a maioria das pessoas vivem. Parece ser uma coisa normal. Todo mundo é assim, vamos ser assim, mas você não tem que ser assim. Tu és serva de Deus, tu és servo de Deus. Tu levantou as mãos, aceitou o Senhor Jesus, prometeu viver para Ele. Ele interrompeu a sua vida para que você pudesse viver. Honre o Senhor, viva para Ele, caminhe neste caminho que é Jesus, para que você tenha vida. Irmãos queridos, eu tenho certeza que esta palavra do Senhor Jesus, o qual estamos falando aqui agora, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pegue esta palavra, irmãos, em nome de Jesus, e pregue ela ao seu amigo, pregue para a sua amiga, pregue para alguém. Se cada um que ouvir essa palavra pregar para outra essa mesma, diga para ela: olha, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai morar com Deus se não for através deste caminho que é Jesus. Você vai ganhar almas para o Senhor vai ficar muito feliz com você. Se a pessoa tiver desejo em conhecer mais, leve para uma igreja. Irmãos, coloquem um grupo de WhatsApp, um grupo para que possa ouvir mais palavras do Senhor. Mas, irmãos, não pare nessa caminhada. Continue caminhando. Não está fácil, não é verdade, não está não. Está difícil, muito difícil, irmãos. Deus sabe como temos passado. São muitos irmãos, muitas irmãs passando momentos difíceis, angústias e aflições em todas as partes deste mundo. As aflições de Cristo se cumprem em nossas vidas, mas estamos felizes com o Senhor, porque um dia vamos morar no céu com Ele, porque não abrimos mão deste caminho, porque um dia, irmãos queridos, vamos ver que valeu realmente a pena, valeu a pena tudo. Hoje, irmãos, muitos ainda ficam indecisos ao ver a sedução do mundo, ao ver as ofertas de Satanás. Muitos ainda pensam que o melhor talvez seria isso, mas a morte não é o fim, irmãos. Não é o fim. Vamos servir a Deus, vamos continuar servindo o Senhor com alegria todos os dias, para a glória e honra do teu nome. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.